Bom, hoje a gente vai mais um episódio do podcast da Garagem. Vai entrevistar meu amigo, Alexandre Porto. Alexandre que tem uma vasta experiência na área de educação. Então, Porto, antes de eu começar a falar sobre o que você é, eu prefiro abrir para que você fale, né? Conte um pouquinho sobre você, sua história, enfim. Bom, prazer estar aqui, Antônio. Satisfação mais uma vez conversar com você. Temos uma longa amizade respeitosa, né? É. Eu sou gaúcho, estou aqui em Rondônia desde agosto de 2010. Vou Uhum. completar agora, mês que vem, 15 anos de Rondônia. Sou cidadão porto-velhense, otorgado pela Câmara de Vereadores. Tenho 3 filhos, um mora no Rio Grande do Sul e as 2 meninas aqui em Porto Velho. E não tem 18, a menina mais velha 11 e a caçulinha 2 anos de idade. Eu estou casado, gremista, tenho como Tinha que ter uma parte ruim, né? essa é uma virtude muito boa, né, tricampeão da Libertadores, campeão do mundo e outras coisas mais, né. É. Estou aqui, como falei, desde 2010. Eu só me conhece muito por experiência na área de educação, onde, comecei a atuar desde 2010, mas a primeira experiência em carteira de trabalho foi em 1986. Antes disso, já ajudava meus pais vendendo pastel lá no interiorzinho do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Candelária, pastel, maçã. Para me virar, até para ajudar em casa. Uhum. Família humilde, né, a gente precisa ajudar, até como exemplo também, porque trabalhar não mata ninguém, pelo É. contrário, E né. deu certo, né, porque Graças a Deus, você é graças a quem Deus. é hoje graças, né, a Exatamente. começar cedo, né. Podia ter dado um pouquinho mais certo, mas a gente acaba cometendo alguns erros, né, por conta de algumas situações, de enfim, É algumas normal, né, faz parte da são vida, trajetos da vida. e é um aprendizado. Então, atuei também por 8 meses na área pública, como secretário de saúde do município. Eu lembro. Uma experiência muito boa, felizmente não tive problema nenhum de ordem jurídica, não tive nenhum processo. Um tempo atrás, uns 20, 30 dias atrás, estive na Cemusa, fui muito bem tratado, muito bem respeitado pelos servidores lá, isso mostra o trabalho sério que a gente fez, da mesma forma por pessoas que trabalharam comigo na época da educação. Algumas, têm até hoje uma relação muito pessoal de me visitar em casa, de ir na casa das pessoas, nos encontrarmos em churrascos e eventos, sempre um carinho, um respeito mútuo. Graças a Deus não preciso me esconder de ninguém. É, isso é a grande vantagem, né, Uhum. porque eu te conheço há algum tempo, né, te conheci na área de Sim, educação, na época ainda na Uniron, sim, depois a gente se encontrou na CEP, né, isso aí. Eu e fui um dos fundadores também, eu também fui, né. né. E, assim, e a partir de lá a gente estreitou mais a amizade, né, existe uma admiração da minha parte pelo seu trabalho sério, Eu diria que é eh, mútuo. isso. E, assim, você ter ficado 8 meses numa pasta que é super complexa, que é a E eu pasta pedi para sair, tá. pois é, que é a Eu pasta de pedi para sair. saúde, Sim, e você não ter tido nenhum problema e ser benquisto pelas pessoas só sim. demonstra a pessoa séria e além de sério, de competente, né, porque isso Obrigado. não são todos que conseguem isso, né. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a sua visão, a sua larga experiência na parte de educação. O que você está vendo desse momento que a gente passa na educação hoje, pô? Bom, Que você acha que está acontecendo e qual é o futuro? que tem de positivo que a pandemia nos Aham, trouxe de positivo foi aprender a usar melhor a tecnologia e usar algumas tecnologias até então não utilizadas. Até por uma questão de comodidade, o cérebro da gente, por vezes, ele é um pouco preguiçoso, a gente se habitua àquilo que está fazendo e acaba não abrindo espaço para outras necessidades e até melhoria, forma diferente de trabalhar. Isso foi extremamente positivo, né? Você vê, hoje você não precisa ir daqui a São Paulo para tratar uma reunião que você faz de maneira virtual. Isso é muito positivo, né? é. O advento da inteligência artificial cada vez mais presente no nosso mundo e educação não é diferente. Isso ajuda muito também. Agora, hã, confesso que eu questão do presencial, quando 40% do curso presencial não precisa ser presencial, acho que tem um exagero. Agora parece que vai reduzir aí, tem uma medida um decreto lá de maio, acho que é 12.456 ou 12.465 de maio desse ano, já vai reduzir um pouco isso aí, vai ajudar também. Agora, o que que eu vejo, né, a gente fala muito educação,
Eu não vejo hoje, eu não me recordo, talvez um que trabalhou um pouco nisso foi o Paulo Renato Souza, na época do Fernando Henrique, tratar a educação com seriedade que ela merece. Você vê, hoje já se fala em um desvio de R$ 4 bilhões no Ministério da Educação. Já está se falando que o ano que vem vai faltar recursos para comprar livro. Primeiro que não deveria nem ser Ministério da Educação, deveria ser do ensino. Porque as pessoas confundem ensino e educação, né? É. São Educação, coisas completamente distintas, né? educação é função do pai ensinar a dizer com licença, boa tarde, por favor, senhor. Saudade quando tinha um idoso num banco e uma pessoa mais jovem cedia o espaço, cedia o lugar, né? Exatamente. Hoje, dependendo da situação, é capaz de passar por Quando cima. chegava alguém na sala de aula, os É. alunos tinham que se Então, levantar, né? a gente vem observando remendos, entra governo, sai governo, você não tem um plano de educação. Se a gente quiser mudar de fato o Brasil, e até eu Sim. chego, vou falar, mas você sabe disso, vai ter que ser pela educação. É. Todos os países no Não mundo tem. que... Você olha a Coreia do É, Sul, né? E aí a gente olha, cadê o plano de educação do Brasil? Para 20, para 30 anos, não é para 4 anos, não é para a próxima eleição, para 20, para 30. E aí olhar de uma forma macro. Eu atuei no ensino superior, né? E você já pega o acadêmico com o modelo mental dele pronto. Então não adianta você querer dar uma aula de ética durante 1, 2 horas por semana, durante 4 meses, e a pessoa não vai. Se ela não sabia o que era ser ético, ela vai virar uma pessoa ética. Não. Você tem que tratar isso lá no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental você tem que tratar de questões financeiras, sim. não é na faculdade. É o que a gente faz aqui na Rap, né? Então, pois é, olha só que interessante. Mas quantas raps nós temos no Brasil? É. Quantos modelos rap nós temos aqui no nosso estado de Rondônia? Entendeu? Então, a gente precisa capilarizar muito isso, precisa rever afinal de contas, o que que eu quero para o meu jovem? E não é você formar o jovem para ser auxiliar administrativo, com todo respeito, Sim, claro. mas por que não para ser empreendedor? Por E que e não, que é a por que melhor não para coisa, né? ganhar dinheiro? É. Nós temos que criar o espírito criativo na pessoa, desenvolver a criatividade, não a decoreba. Eu não preciso saber qual é a data que o Brasil foi descoberto. Se eu descubro no Google, eu terei que mudar o modelo e pensando do micro para o macro. Quer dizer, Exatamente. vamos começar lá no infantil, lá na creche. Vamos passar pelo ensino fundamental, pelo médio, técnico, vamos chegar no ensino superior. E aí, claro, nós somos um país continental. Nós temos realidades diferentes. A realidade onde nós estamos é diferente do sul, do sudeste, do nordeste. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, mas é diferente. É E aí diferente. você cria uma espinha dorsal, vamos chamar assim, e você abre espaço para tratar as peculiaridades de cada região. Aí a gente pode pensar em crescer, pensar em evoluir. Quer dizer, hoje muitas vezes tem pessoas que chegam na faculdade que não sabem as 4 operações básicas da matemática, que tem dificuldade para interpretar um texto. Ó, Muitas vezes o professor é criticado, Antônio, por quê? Porque o enunciado dele é muito grande, ou porque a prova dele tem muitas questões. Você está ali para aprender. Ali na sala de aula, seja no ensino fundamental, médio ou superior, ou no técnico, você está ali para aprender. É o teu laboratório. Porque ali você vai ter, normalmente, no ensino superior são 2 notas por semestre, vai ter 2 oportunidades para você crescer, para você passar e evoluir. Vamos para o mundo real. Você pisar na bola, a primeira vez você vai ter uma segunda chance? Dificilmente não. Então, é isso que precisa. Precisa ter a instituição precisa olhar mais para o mercado, precisa estar mais próximo, que no caso do ensino superior, você não forma para a sala de aula, professor, para o diretor, não. Você forma para o mercado. E aí você tem que entender o que, que o mercado está buscando, o que, que o mercado está precisando. Então, você vira uma indústria de diplomas, você não atende a necessidade do mercado. O mercado está demandando formação para a área de conhecimento A. Eu estou focando na B. O que, que eu estou fazendo? Então, precisa ter uma aproximação maior da academia com o mercado de trabalho. Eu estou falando de maneira geral, mas eu conheço um que tem. Eu estou falando de forma geral. De forma geral, não tem. Precisa essa aproximação, precisa estar, vamos chamar, estar colado, com perdão da expressão, é. para que o mercado possa confiar em quem está sendo formado e quem está sendo formado saiba que ele está se formando, está buscando formação para algo que o mercado vai demandar, né? E eu concordo contigo, Porto, e o que eu vejo e que eu fico preocupado é com a questão de que você vê que a educação ela virou um negócio muito bom, né? Sim.
Então, cada vez mais os grupos educacionais, os grandes grupos educacionais, faturamentos altíssimos, Hum, aquisições, toda hora acontecendo, na sim, casa de bilhões. E aí eu acho que a educação, ela reflete aonde? Pelo menos a educação básica sim, que a gente vê no exame de PISA, né? Você vê o Brasil na sim. 56ª posição, É se eu não me verdade. engano. E aí, quem é que está em primeiro e segundo lugar? Singapura e Coreia, Coreia do É. Sul, né? E aí, assim, o que que eles fizeram em Uhum. tão pouco tempo que mudaram a realidade deles? É educação, como É. você falou, é educação. O único meio de transformar através da educação. E aí eu vou mais além. A minha opinião pessoal é que a educação com base em empreendedorismo é o que vai Uhum. facilitar a vida das pessoas. Por quê? Porque quando você forma um empreendedor, Uhum. o empreendedor ele tem uma capacidade de se adaptar a qualquer problema, a Claro. qualquer realidade. E aí sim você forma uma pessoa capaz de A fazer diferença, né? até porque, se for empreendedorismo, cada vez menos vai haver ocupações com carteira de trabalho. É. Vamos pegar o exemplo da tecnologia. Nós temos um shopping aqui na cidade que há 15 anos atrás, foi inaugurado em 2008, 2009, eu estava aqui na época. É 2008. Vamos lá, então você tinha uma pessoa para pegar um bilhetinho, dizia seja bem-vindo, outra que você pagava o valor do estacionamento, e uma terceira na saída, ó, obrigado, volte sempre. Hoje, você aperta o botão, sai um ticket. É. Você vai lá, você paga na máquina ou no teu, você tiver o No aplicativo do celular. shopping no celular. Na saída não precisa do ticket. O leitor lê a tua placa. Cadê essas pessoas? Exatamente. Então, isso que é importante as pessoas entenderem e a própria educação olhar por esse aspecto. Tem coisa muito boa? Claro que tem. Nós temos excelentes instituições aqui, mas, de maneira geral, ainda a gente deixa muito a desejar. Eu particularmente acho, como contratante de mão de obra e conhecendo algumas áreas Hum, que é difícil você arrumar hum, mão de obra, né? hum. Principalmente eh, mão de obra qualificada, que sobra vaga e faltam Sim, pessoas, verdade. né? E não é só aqui, é geral, tá? E aí, um exemplo sobre mão de obra qualificada. Os Estados Unidos têm um déficit anual de 400 mil desenvolvedores, que falta lá. Então, hoje, o que que as empresas estão fazendo? As empresas estão contratando para trabalho remoto em determinadas áreas. Sim. A desenvolvimento é comum. Uhum. Então, assim, você pode trabalhar para uma empresa americana, da Morando aqui Europa, em Porto Velho. morando aqui, Eu do conheci um quarto da sua menino, casa. conheci um menino daqui que até pouco tempo atrás trabalhava para uma empresa da Ásia, não me fugiu o país agora, Uhum, morando aqui em Porto Velho, de forma remota. E exatamente. aí vem aquilo que eu falei no início da nossa conversa, da tecnologia. Quer dizer, isso foi um aprendizado que a pandemia nos trouxe. E mais uma vez, quer dizer, será que eu estou formando bem? O que o mercado está me dizendo? Eu converso com o mercado. Exatamente. E aí vem mais um aspecto. A gente se preocupa muito com a formação no ensino superior. O ensino superior é o último pilar. Ah, É. mas tem pós? Tem, mas vamos lá. Vamos considerar 3 pilares: fundamental, médio e superior. E aí? Você não vai conseguir ensinar uma pessoa a interpretar um texto ou uma operação básica na matemática no ensino superior, porque isso ele deveria chegar pronto. E muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece. Então, por isso que eu digo que não adianta a gente pensar em educação e querer analisar somente o ensino superior. Tem que ser o todo, que vai desde a formação do professor. Mas você acha que talvez o desafio do Brasil, em termos de educação, principalmente no fundamental, Hum. seria uma questão do tamanho do país que a gente tem, com regiões muito remotas, distintas, e que é difícil você entregar uma educação de qualidade? É claro, isso tudo atrapalha, mas nas que não tem problema de logística, dá para dizer que todos nós temos uma educação de qualidade? Não. Esse é o problema. Então não é a questão da distância. A gente tem que cuidar, Antônio, para não buscar culpabilidade e Sim, deixar de lado a nossa a nossa parte, a nossa deficiência. responsabilidade, né? Exatamente. E você acha que, assim, se você tivesse lá, ministro da Educação, Hum. o que que você acha que você poderia fazer, principalmente no ensino fundamental, que é a base de tudo, né? Ali é o pilar que você está formando os Bom, alunos, né?
Primeiro, acho que tem que envolver os stakeholders. Aham. Vai desde o professor, pais e tudo mais. Mas o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil? Uma dualidade. Eu sou de uma ideologia, você de outra. O que você pensa, para mim, não serve. O que eu penso pra você, e não dá. A gente não, enquanto tiver isso aí, nós vamos ter graves problemas. E aí tem que pensar de uma maneira geral. Nossa, no fundamental. Começa por lá. Primeiro, nós temos. O que a gente precisa dentro de uma instituição de ensino? Vamos lá, fundamental. Preciso de professor. Sim. Meu professor é bem qualificado? Como é que eu vou ensinar português para um aluno se eu não sei falar corretamente a língua portuguesa? É. Já me deparei com situações, tô com um problema aqui na minha escola. Enquanto tiver com problema, o problema não vai Não vai resolver. resolver, né? Quer dizer, como é que eu vou ensinar matemática? Eu não sei direito. Como é que eu vou ensinar química e física? E tem déficit de professores nessas áreas. Nós estamos num momento com déficit de professor. Você vê, É. entra ano e sai ano, você vê um estado ou outro, uma cidade ou outra, tá faltando professor de tal. Às vezes, teve situações no mês de agosto, tá faltando professor que deve ter começado lá em fevereiro, março. Então, a gente precisa pensar na qualificação do professor, na remuneração dele. Você não pode, com todo respeito, né? Não quero aqui interpretar como preconceito. O professor não tem que ganhar muito bem, não pode ganhar menos que atividades operacionais. Que incentivo ele vai ter para formar? É por O isso. professor que vai ajudar a formação. É. O professor que vai ajudar. Eu me recordo ainda hoje com carinho, mês passado agora, no final de junho, início de julho, eu estive na cidade que eu nasci, Candelária. Eu fui lá visitar a escola onde eu fui alfabetizado. Escola Guia Lopes. Na época era só de primeira a quarta, quinta série. Quarta série. Uma escola bonita e tal. Bacana, bem cuidada. Mas quantas escolas são bem cuidadas? Mas isso. Quantas escolas têm estrutura? Você vai laboratório de informática, Antônio, você que é da área. Uhum. Quantas escolas têm um laboratório de informática adequado? Não adianta dizer, então o laboratório da minha escola tem 20 máquinas. Sim, mas as 20 estão adequadas? Atende demanda? Qual é o software que ela tem? Sim. Eu consigo desenvolver algum trabalho com meus alunos? Porque hoje o professor tem um concorrente que sabe mais que ele. Seja de ensino fundamental, médio, qualquer o grau De escolaridade. que é o Dr. Google. Sim. E aí, o que você vai fazer para tornar a tua aula mais atrativa? Mas proibir o uso do celular. Não adianta proibir, é só dar um jeito de fazer. Mas isso aí, Alexandre, Entendeu? eu acho que precisava, porque o grande problema, um exemplo, por que que as aulas tinham duração de 50 minutos nas escolas? Hum, Porque foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa apontou que durante 50 minutos era o tempo que uma pessoa sim. conseguia ter foco e concentração naquilo que ela estava Claro. aprendendo. Mas é que tá. Para mim ter foco Aham. na sua aula tem que ser atrativa. Não, mas Porque, tendo ou não celular, vamos lá, sua aula não é atrativa, é uma sim, aula chata. Né? Imagina uma aula de química ou física, o desafio do professor é tornar aquilo interessante, ou matemática. Então, se a sua aula não for atrativa, não é o celular. Eu vou tirar o celular. Não, vai resolver. mas Porque o sabe, celular eu não estou prestando atenção em você, estou no celular. mas desse tempo de Sem o 50 celular, minutos, sem o celular, eu não estou prestando atenção em você. A diferença é que eu não tenho celular para me distrair. Então, esse é o desafio, você ter uma aula atrativa que desperte a atenção e hoje a molecada sabe tudo de Instagram, de Facebook, de X, de Threads. ela já nasce conectada, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto. Outra é a estrutura. Como é que você vai se concentrar para uma aula? Você está numa sala de aula com uma temperatura de 35 graus e tem um ventilador que não é limpo há 4 meses, quando deveria ter um ar-condicionado decente, uma cadeira adequada, confortável, ergonômica para sentar, uma mesa decente para apoiar. Mas, E aí vai no laboratório. O banheiro está limpo? Laboratório, falamos de informática, mas tem outros laboratórios, de química, de física, que precisa ter. Então, veja bem, é um contexto de coisas. É o professor, é a infraestrutura predial, é a infraestrutura de apoio tecnológico, é o apoio que você tem. Nós não podemos achar que é normal uma escola, 50 a 100 metros dela, ter um ponto de venda de droga. é, O que nós estamos formando? Então, precisaria. Agora, evidentemente, querer mudar a cultura do cidadão brasileiro.
Mas tu acha que existe uma eh, solução fácil? Não vai ter. Não, é de longo prazo. Mas assim, você, com sua experiência, o que deveria ser feito no começo? Entendeu? Para agora, os primeiros passos para tentar resolver essa situação. O primeiro passo é envolver as pessoas. Não tem outra alternativa. Sozinho você não vai fazer. Porque assim, ó, mudar nesse momento vai significar o quê? Por vezes uma cobrança maior por uma qualidade. E isso vai incomodar muita gente. E ainda está preocupado em ganhar um papel, não é um conhecimento. É. Então você já vai ter um choque de gestão nesse sentido. E você estiver num ambiente, eu já passei por isso, eu vou me reservar o direito de dizer onde, de aumentar o número de questões numa prova, os alunos ficarem chateados e questionarem. É um desafio muito grande. É. Você vai mudar a cultura. Você vai lá, tendo esse plano e dando certo, lá na frente você vai ter um resultado melhor. Mas até chegar a isso aí, você vai ter muitas situações contrárias. Do Mas, aluno, de é. pais, etc, etc. Mas eu vejo também, Alexandre, que hoje existe talvez um mercado que seja conveniente para o consumidor e para o fornecedor, que é os cursos, Sim. principalmente de EAD, né? Hum. Porque o consumidor, é claro que não são todos, mas Uhum. acredito que uma grande maioria, ele está mais preocupado em ter o diploma, porque Sem ele com o dúvida. diploma ele acha que ele vai Claro. ganhar mais, vai Claro. ter, né? Uhum. Vai Em poder. alguns casos até ganha mais mesmo. Exatamente. Porque não se mensura a qualidade, se mensura o papel. Por Exatamente. exemplo. Mas E é que aí tá. ele, como consumidor, Isso existe. ele está satisfeito em ter o diploma Sim. e o fornecedor também está Sim. satisfeito em dar o diploma Claro. para ele. Isso faz parte, isso tem tudo que é segmento tem, educação não é diferente. Uhum. Mas se a gente quer mudar a realidade, Antônio, a gente tem que a realidade existente é inadequada, aí eu não posso achar que é normal um, um diploma. Tem situações aí de pós-graduação com R$ 6.000 por mês, 6 meses. Isso é para enganar bobo. É. Qualidade, que qualidade tem? Agora, claro, tem modelos sérios. Tem AD que são sérios, tem outros que não. A gente precisa, o governo agora deu uma mexida nesse próprio decreto. Alguns cursos já não vai ter mais EAD, vai ter um período de transição de 2 anos, que começou, né? Uhum. Eu acho Tem que algum curso que seja assim importante não ter a ED, na sua opinião? Que não daria para. Mas a medicina acho que é impossível, né? não, Não tem medicina como. não tem como. Medicina, odontologia, É. própria enfermagem. Dando um exemplo só. Direito também Não, não direito pode, né? não tem AD. É. Porque o próprio presencial já não é mais tão presencial quanto outrora. Faz parte, algumas coisas dá para ter uma aula à distância, perfeito. Né? Então, a gente precisa mudar. E não dá para achar normal quando você sabe que tem uma pessoa que finge que aprendeu, outra que finge que acredita que aquele sujeito aprendeu. Estamos falando de educação. Estamos falando de futuros profissionais. Né? Você quer ver um exemplo? Você da área de TI. Se você fizer uma programação errada, você pode acabar com o sistema, impactar em milhares de usuários. Aí é aquele desvio do Banco Central que tá, né, que das contas de reserva que não nos deixa mentir, né? Sim, mas aquele ali foi maldade. Foi Sim, mas roubalheira, mas foi roubalheira, eu estou mas citando o exemplo até por é. questão de deficiência técnica, deficiência de formação. Uhum. Eu tenho exemplo de uma situação, a pessoa me disse certa vez que teve esse mesmo curso que eu citei, a pessoa chegou num centro cirúrgico, olhou para um lado, olhou para o outro, ficou a meia hora e saiu. Por quê? Porque não teve um estágio adequado, não teve um aprendizado decente. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos formando a educação, aí trazendo para o nível superior, ela forma as profissões, os futuros profissionais. Aquela pessoa que hoje está se formando aqui em enfermagem, amanhã depois vai cuidar de você, dos seus filhos e dos seus netos. Agora você acha Aquela que, pessoa que você está formando em medicina, a mesma coisa. então, falando da área de medicina, Hum, principalmente os medicina, de enfermagem, que são extremamente hum, importantes e muito técnicos, né? hum, E a gente viu um boom de novos cursos de medicina sendo aprovados. Medicina é o curso que as faculdades lutam para ter, hum. né? É o mais rentável hoje em dia. É o mais rentável e, assim, as universidades que não têm, elas estão buscando de Sim, tudo quanto é forma ter o curso de sim. medicina, né? Mas teve, assim, um aumento exponencial do número de cursos de medicina que tem. Hum.
no direito, você tem uma prova da OAB Sim, que, válido. em teoria não, na prática certifica, que é uma prova muito difícil, muita gente Muito não difícil, passa, exato. e é uma prova séria, né. Hum, Você não acha que na área de medicina também não deveríamos ter isso, sim, devido ao aumento claro, de novos cursos, né, porque como é que claro. você vai certificar, Sim, que aquele médico que está lá, né, porque sim, assim, no direito, querendo ou não, se houver um erro, né, tem como consertar, né, sim. em outra instância, enfim. Mas na medicina muitas vezes não tem, né, muitas vezes a pessoa Hum, morre ou a pessoa sim. fica com sequelas para o resto da vida. Você não acha que isso já deveria ser uma exigência, né? Essa prova já existe para quem é formado no exterior, que é o Revalida. É, no Deveria exterior sim. sim. Agora, a gente não pode esquecer também, Antônio, que o curso de nível superior, ele passa periodicamente por avaliação do Ministério da Educação. Ele precisa, primeiro, a instituição precisa ter autorização para existir, Uhum. aí depois ela vai buscar o curso, que tem que ter autorização de funcionamento, autorização para começar a funcionar. Aí depois tem a avaliação, me fugiu o termo agora, me deu um branco, me perdoe. Aí depois de 3 anos tem renovação de reconhecimento, assim vai. Eles são permanentemente avaliados. Você pode ter certeza disso, né. Ah, pode ter? Pode, mas o próprio mercado vai selecionar. Você pode ter certeza disso. Você falou em medicina, hoje já tem instituições que não conseguem fechar todas as vagas que tem de medicina. Medicina é o próximo lembra do direito? Sim. Direito eu tive situações que eu tive que negar a vaga para pessoas, contra a minha vontade, porque, como diretor a gente quer sempre a intenção de ter mais aluno e aumentar o É. faturamento. Mas não tinha. Hoje, nenhuma faculdade consegue preencher o número de vagas que tem direito. Só para te dar uma informação, nós temos mais faculdade de direito no Brasil que no mundo todo. Sabia disso? Sei. O mundo todo, se eu não estou equivocado, 1.100, em torno de Brasil, em torno de 1.400. Medicina, aqui em Porto Velho já tem muita gente já pediu a autorização, né? Visita do MEC, Hum. ou seja, instituições que já teve a visita e depois o Ministério da Educação criou uma portaria que parece mais política do que técnica, né? Muito provavelmente deve ser, né? Eu não quero dizer aqui porque a gente não tem É. meios, vamos dizer assim, Não de tem provar isso. comprovação, é. Exatamente. Então, a tendência é aumentar, sim, o número de faculdades em termos de medicina, em termos de Brasil. E, claro, essa prova aí seria interessante até para fazer uma análise de fato, né? Quem está formando bem, quem não É. está. Agora, sempre deixando claro, instituições de nível superior são permanentemente avaliadas. Não tem como não ser. Você pode ter certeza disso. É. E o Ministério da Educação cobra, até porque, embora a instituição privada, ela está ofertando um bem concedido pela União. E aí ela tem uma série de obrigações para cumprir e é cobrada por conta disso. Agora você acredita que, eh, hoje, né, como você falou, com mais curso de direito no Brasil do que no mundo, né, Hum, hum, e aí a gente tem no Brasil uma quantidade muito grande de bacharéis em direito, mas uhum, que não são advogados, porque não uhum, fizeram uhum, a prova ou fizeram, não sim. foram aprovados, né, e você Ou alguns tem porque não quiseram, trabalham no local que é, precisa da exatamente. OAB, né, da É. carteira da OAB. E aí, tem pessoas que fazem direito para que tem uma quantidade maior de concursos que podem, Sim. né, O serem direito é feitos. uma área de atuação muito ampla. Aham. Pode ser na área pública, pode ser na área privada, mas você tem, para citar alguns aqui, direito penal, tem direito militar, direito internacional público, direito internacional privado, direito comercial, direito administrativo, direito civil e por aí vai. Então tem uma gama de atuação Muito muito ampla. forte. E claro, né, você faz direito, o que você passa a adjetivar no teu nome? Doutor, doutor Antônio. Então isso também chama atenção, isso também acaba agregando o valor na hora de escolher. Tem gente muito boa? Claro que sim. Agora tem outros que têm dificuldade, às vezes, de fazer uma petição. Mas faz É. parte. Toda Mas carreira é aí assim. hoje, com o chat GPT, ele É, já, né, toda carreira tem é, gente boa e aqueles que precisam melhorar, né. é. Agora, eu te perguntei antes sobre a questão do tamanho do Brasil, porque, assim, Hum, eu tenho como referência a educação.
3 países: Singapura e Coreia do Sul, pela posição deles no exame de PISA, né, Uhum. e constantemente, a cada avaliação, eles estão lá em primeiro e segundo lugar. Sim. Mas são países pequenos, Hum. né. Então, assim, para você fazer uma mudança, É mais uma fácil. é muito mais fácil. Mas Já o Brasil é algo que, um tamanho continental, eu acho que é muito mais difícil. Mas em você relação, pega, só para ter uma ideia de sim, geografia, a nossa capital, Porto Velho, 34.082 quilômetros quadrados, é maior que o estado do Sergipe, o é, tamanho da Bélgica. Uma cidade somente. Então, aí você pega o Brasil, que é 8.511.965 quilômetros quadrados, olha só que loucura que é. é, Quer dizer, e com regiões muito diferentes. Eu vou falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem vários Rio Grandes dentro de um só. Você pega a região da Campanha, aquele gaúcho, né, mais as raízes, mais tem, tradicional. exatamente. Você pega a região metropolitana é uma, você pega a Serra, é bem diferente. Você pega o Planalto Médio e Alto Uruguai também, e aí vai. Falando de um estado, imagina 27, com perfis, realidades, costumes, hábitos totalmente diferentes, ou diferentes, vamos chamar assim. Mas você não acha que talvez, Alexandre, fal falte, assim, e essa parceria ela poderia ser em todos os níveis, uma aproximação maior com a iniciativa privada? Porque, um Claro que exemplo, sim, eu sinto falta de faculdades que, estejam se aproximando da iniciativa privada para saber: "Cara, o que que vocês estão precisando de mão de obra? Essa mão é, de obra precisa entender o quê? Fazer o sim. quê?", né, principalmente porque eu vejo isso na parte de TI, né, Hum, eh, assim, talvez, salvo alguma exceção, mas via de regra elas formam pessoas muito generalistas, uhum, né. Então, assim, a pessoa ela vai aprender a programar muito provavelmente bem, né, num nível mais avançado, e de 2 formas: ou se ela durante o curso ela faz o aprendizado de forma extra, né, que não seja só a faculdade, ou depois que ela termina a faculdade, quando ela também busca um conhecimento mais específico, hum, né. Mas se não, ele vai sair um desenvolvedor muito genérico, né. sim. E outras profissões também, o analista de infraestrutura, aquela pessoa que vai trabalhar com infra, aquela Sim. pessoa que vai trabalhar com segurança, Um são engenheiro mui civil, um engenheiro eh, mecânico, né? são genéricos, né. Claro, Mas, sem assim, dúvida. você não acha que falta talvez uma aproximação com a Hum, iniciativa privada para eu, ajudar a definir o perfil do curso? claro que sim. Alguns minutos atrás eu até citei essa necessidade de aproximação. Primeiro que o governo federal sozinho não vai fazer nada, ou vai fazer muito pouco. É, Precisa envolver pessoas. Primeiro, para formar para quem? Qual é a necessidade do Brasil? Você vê, hoje nós temos dificuldade de formar turmas na área de engenharias. A história do Brasil, das 5.570 cidades, quantas têm saneamento básico? pouquíssimo, né. Como é que está hoje a nossa malha ferroviária, hidroviária? Como é que está a nossa estrutura? Vamos olhar somente casa. Qual é o nosso déficit de moradias na área da habitação? Então, alguém precisaria dar um choque de gestão, né? Arrumar algumas brigas, sem isso não vai acontecer. Vamos mudar o cenário. Agora, é fácil? Claro que não é fácil. Mas precisa começar. Não interessa se o Brasil é grande. Começando ou não, o Brasil vai continuar do mesmo tamanho. E aí, você vê, mas só filho de rico? Não. Faz um trabalho decente, vai ajudar o filho do pobre. Agora, você tem que ensinar ele o seguinte, meu filho, você nasceu pobre, você não precisa morrer pobre. Nós Sim. precisamos criar essa cultura. E Não é dar o peixe, é ensinar a pescar, Antônio. é, Para criar pessoas com espírito crítico que possam desenvolver, que possam fazer diferente. Senão nós vamos estar formando o quê? Para quem? Não adianta eu querer formar alguém para ser auxiliar administrativo, com todo o respeito. Você uhum. não precisa ficar 5 anos na faculdade para ser. Por que eu tenho que formar um engenheiro civil para ser empregado? Não posso formar ele. É o motorista de Uber, como É, você vê em muitos lugares. não posso formar ele para ele ser dono de uma consultora. Agora, esse espírito criativo, empreendedor,
tem que começar a pensar lá no ensino fundamental. Tem que mostrar lá quando ele pegar uma fruta no mercado, que aquilo é errado. Aí ele vai entender o que que é ética, o que é respeito. Não adianta jogar a responsabilidade no ensino superior, porque não dá certo. Agora, nós temos que parar com aquela situação assim, bom, eu tenho um diploma, tá tudo certo. Não. Você tem um diploma, significa que você tem um diploma. Agora, o que que você aprendeu? Eu sempre que tive oportunidade, eu dizia para as pessoas o seguinte: o diploma abre portas. O conhecimento é que vai garantir a tua permanência e a tua evolução. Até porque hoje, não de hoje, mas desde Hum, 2017, primeira vez que eu fui para o Vale do Silício, eu assisti uma palestra até de uma pessoa, de um brasileiro que era gerente de marketing do Facebook, uhum, né? Não do Brasil, mas de todo o Facebook no mundo inteiro. E ele falou que, assim, hoje, isso a gente está falando de 8 anos atrás, uhum, a maioria das grandes empresas de tecnologia, né, não só do Vale do Silício, mas do mundo uhum, inteiro, quando você se candidata para a vaga, você preenche o formulário de aplicação para a vaga, não tem nem sequer o campo para você informar a sua formação acadêmica. Eles não uhum, querem saber. uhum, Eles querem saber se você tem o conhecimento uhum, que eles estão buscando, né. E aí, isso foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. A segunda coisa foi, eh, quando você, efetivamente aplica para uma vaga, o tempo médio de contratação são de 8 meses, tá. Então você passa 8 meses, tempo médio, desde do dia zero, né, até você ser contratado. Você passa por diversas fases, testes, treinamentos, enfim, até uhum, você ser contratado. Agora, você foi contratado, passou por toda aquela peneira e tudo mais. Se você entrou na empresa e a empresa percebeu que você não se adequa à cultura da empresa, eles te demitem em 15 dias. Isso é muito rápido. Então, assim, são lentos para contratar uhum, e rápidos para demitir. Claro, isso é de uma maneira geral. uhum. Vai ter algumas ocasiões que você pode ser contratado em menos tempo, mas via de regra é isso. Claro, depois veio a pandemia e isso Mas aí tem resultado, não tem? sim, Tem, pronto. e isso me chamou a atenção Uhum, porque, eles são extremamente exigentes na hora uhum. da contratação, passam por diversos processos e são extremamente rápidos quando eles É, percebem que a pessoa não tem. e olha só que interessante, demandou tanto tempo a contratar e, nesse exemplo, a gente acabou contratando errado. É. Mas isso vai acontecer, mas eu acho que Sim, nessa peneira hum, eles já filtram muitas pessoas que, sem dúvida. inclusive, uma coisa que é raro, está cada vez mais raro hoje em dia, que é a resiliência, né. Que Hum, você se inscrever por uma vaga, e esperar tanto tempo para ser contratado, por todos hum, os testes, todos os processos que você hum. passa, e ainda continuar a fim daquela vaga, de trabalhar naquela empresa, a resiliência ela fica evidente, né. Eu participei de um processo seletivo há muitos anos atrás, que demorou 9 meses. Eu acabei ficando 8 anos e pouco na empresa. 8 anos, 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. 9 meses. Você falou 8, eu participei, É. durou 9 Você meses. ficou nasceu, né, nasceu a criança, né, Uhum. literalmente. Exatamente, eu dizia isso. E se arrependeu de ter? Não, foi muito bom, me agregou muito, consegui aprender muita coisa, conheci muita gente boa, muita gente competente, séria, que me ajudou, porque a gente está sempre num processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Sim. Às vezes você tem que desaprender para aprender novamente. E foi muito boa, uma experiência fantástica. Isso eu estava até discutindo hoje, por coincidência, num grupo de WhatsApp. Eu prestei serviço aqui para a usina de Santo Antônio muito tempo, né, 5 anos, e nesse grupo, né, um dos setores que me contratou foi o setor de engenharia. A gente estava falando de uma pessoa, e foi o Zanck, que era o Uhum, responsável lá de uma parte da uhum, engenharia, e ele formou muita gente boa, né. uhum, E eu estava falando nesse grupo, ele não está nesse grupo, mas assim: "Cara, vocês deviam, cada um, mandar uma mensagem para ele e falar assim: 'Cara, o quanto você foi importante no desenvolvimento'". Quantas pessoas que chegaram lá
cruas, muitas não sabiam nada, do zero, Uhum. e ele formou grandes profissionais. Isso que é o bacana, viu, É. Antônio? Esse é o papel do gestor, ele contribuir para a formação das pessoas, para melhorar a formação das pessoas. Isso é legal. Às vezes, tem gente que não entende que uma bronca é muito melhor que passar a mão na cabeça de alguém. Ou silêncio, né? Exatamente, porque às vezes a bronca, sempre digo isso para as pessoas, quando eu estiver chamando a atenção de você, é porque eu acredito que você pode fazer melhor. Quando Muitas você vezes, se cala, né? muitas vezes a pessoa fica chateada e às vezes, anos depois, você encontra e ela te agradece. Olha, obrigado, Obrigado. aquelas broncas lá que eu fiquei chateado na ocasião, me ajudaram, hoje eu estou melhor, aprendi muita coisa. Esse é o lado bom da vida. É. É isso que você leva. E o restante, você está dentro de uma empresa, você está de passagem ali, você é um passageiro. Se puder fazer com que aquela permanência seja a melhor possível, ótimo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas faz E parte, hoje né? cada vez mais é passageiro, né, Alexandre? Porque, Verdade, exatamente. É. antigamente, isso eu falo até numa palestra que eu faço em algumas empresas, a formação da pessoa, ela começava Uhum, ensino médio, uhum, ensino fundamental, médio, uhum. faculdade, se formar na faculdade. É, acabou. E aí Próprio ela nome entrava numa faculdade. empresa e muitas É, pessoas entravam naquela empresa e se aposentavam lá. E hoje em dia não tem é. mais essa. E se você observar a faculdade, vem que de facultativo, de não obrigatório. Hoje, será que ainda continua sendo facultativo? Hoje Na fala sua muito. opinião, o É, que você acha? depende da faculdade, ela é muito importante. Depende do curso, ela é muito importante, necessária. Agora, você precisa escolher o local certo. Você vai passar 4, 5, 6 anos dentro da faculdade. Tem que ter um cuidado. Ah, eu vou para tal lugar que lá é mais barato. Você não está comprando uma camisa que daqui 6 meses você vai tirar e vai colocar outra. Você está cuidando da sua formação. Às vezes o mais barato hoje pode ser o mais caro amanhã. Então É. tem que ter muito cuidado. Dá uma olhada no mercado. Como é que essa instituição ela tem algum modelo acadêmico? É bom? Como é que o mercado enxerga essa instituição? Ah, mas tal lugar é mais fácil de passar. O mercado vai olhar para lá também dessa forma. Está olhando. Você quer ser visto no futuro como profissional que foi para um lugar que é fácil de passar? Ou um profissional que foi bem formado? Então, tem que olhar. Até porque, né, Alexandre, como você falou, né? Hoje eu vejo que uma necessidade, principalmente quando hoje você conversa muito por WhatsApp com Sim. várias Hum, pessoas, com empresas, né, que hum, tem a sim. pessoa atendendo, né, do outro lado, Hum, na outra ponta. E assim, você vê a quantidade de erros de português imensa, ou de um novo dialeto que hum. é a língua de WhatsApp, que é de abreviação. Exatamente. E Você virou VC. é, Beleza BLZ. E exatamente. aí você vai fazer um ofício, às vezes você. Mas assim, às vezes nem ofício, às vezes numa relação comercial É, que você precisa ter, né? ah, Erros de português, de concordância, de sim. plural, erros até básicos, né? A É. gente não está falando de erros Fazer que assim, que isso é difícil. teve até um ministro que num despacho colocou uma letrinha a mais. Em vez de ser mais, colocou mais. Pois Já deu é, toda uma repercussão? exatamente. Mas assim, e aí você vê o seguinte, né? Se dependendo quem está do outro lado que você está Sim. conversando, a pessoa olha, poxa, mas a pessoa fala errado e É. tudo mais. Às vezes é uma instituição de ensino, a pessoa fala assim, Hum, poxa, eu acho que lá eu não vou aprender, se eu não vou aprender o certo, eu vou aprender, vou sair de lá pior do que eu entrei. exatamente. Mas por quê? Porque as pessoas não dão mais importância a Sim. ter uma boa escrever certo, ter um bom É. vocabulário. A gente vê agora, em termos de inteligência artificial, muitas empresas de inteligência artificial elas estão contratando pessoas o quê? Acima de 45 anos. E sabe por quê? Porque o vocabulário dessas É pessoas é melhor, mais muito, qualificado. É, muito é. melhor e maior do que dos jovens, Exatamente. né? E os jovens já nasceram Hum. nessa época do VC, já Eu diria que nasceram. até a paciência é diferente. Exatamente. Então, quando você olha, né, se essas empresas de inteligência artificial elas estão querendo as pessoas mais experientes, Os né, famosos seniors. é, É, é porque tem um motivo, né? com certeza. E aí você começa a ver que, pelo menos para isso foi bom, porque antigamente você chegava a uma certa idade e você É, já era descartado, descartado. né? Primeiro que hoje até o nível de vida a expectativa de vida está maior, né? Muito maior. E tem uma pesquisa, me fugiu agora a fonte, Antônio, Uhum. que fala que a geração atual
não tem o mesmo nível de que a anterior. Sim, eu Uma vi. uma questão que fica Depois de 80 anos, quebrou um paradigma, né. depois de E 80 anos, aí essa é, geração, é, é. E ela é aí menos inteligente. exatamente. Então tudo isso é importante. Mais uma vez, a questão da educação. A gente falava em proximidade, o que eu entendo que hoje é fundamental também numa formação? Prática. Prática. Você tem que ter. Aproveita estágio, aproveita a prática. Não te limita ao que é ensinado em sala de aula. Ao invés de ficar tempo no Facebook, Instagram, lê matéria sobre a tua área de formação. Mas a Procura ir pra pessoa tem que prática. querer também, né, Alexandre? Claro. Até porque tem um detalhe, né, que me preocupa. E conversando com alguns empresários, Você é o estado das suas escolhas, você é, é o estado das suas ações. eu conversando com alguns empresários, determinadas funções, eles estão com dificuldade de arrumar pessoas, porque aquela pessoa, para o salário que está sendo oferecido, ela prefere não trabalhar porque ela consegue ganhar mais dinheiro Hum. com os auxílios que ela recebe do governo, E né? trabalhando por fora como autônomo. Isso. E aí a pessoa ela não quer trabalhar Uhum. de carteira assinada, ou é para ela trabalhar de carteira assinada, tem que ser, sei lá, a partir de 2.200, Ou R$ 2.500. então tem que esperar tanto tempo que tem o seguro-desemprego para receber. Exatamente. E aí, uma das coisas que eu acho que vai ter que ser revisto muito brevemente, a gente não pode nem esperar muito, em relação a uma atualização do modelo de trabalho, né? Porque hoje a gente vive um modelo de CLT que é ruim tanto para o empregador quanto para o empregado, não fica bom para nenhuma das duas Sim. partes. A gente vê o modelo de pejotização, Hum. que está cada vez mais comum, né? Uhum. Porque senão, muitas vezes o empregado reclama que ganha pouco, Hum. mas ele não sabe o quanto que É. o empregador paga, o quanto que É. custa ele, na verdade. Dependendo do tipo de atividade de empresa, só para o INSS é 20% a mais. Não Exatamente. é desconto, não é o que é descontado do empregado, aquilo lá não é custo. Agora, vamos lá, um empregado que você paga R$ 2.000, você descontou lá, nesse exemplo aí, vou arredondar aqui para facilitar o meu cálculo aqui, como seja 9% de contribuição, dá 180. Você descontou do empregado 180, você repassou para o INSS, não é custo da empresa, mas sobre os 2.000, você tem 20% para pagar para o INSS, Hum. aí mais 5,8 para o Sistema S, e por aí vai. Só aí, um 25,8. Mais o acidente de trabalho, seguro-acidente de trabalho, que é no mínimo 1%, vou considerar nesse exemplo 26,8. Só aí o custo aumentou 26,8. De um lado você tem alguém reclamando que gastou demais, do outro lado alguém reclamando que Tá recebe de ganhando pouco. menos. E aí no meio, um sujeito inerte que não cumpre com o seu papel. Então, deveria ser revisto sem dúvida alguma, né? Até porque, quando você olha, né, está crescendo cada vez mais um movimento de fábricas que estão fechando a porta aqui no Brasil, estão indo para o Paraguai, Exatamente. estão indo para o Uruguai, Uhum. que é um modelo de tributação muito menor, muito mais É. simples, porque o Brasil não tem só o problema da Que não tributação alta. tributa a folha de pagamento, É. tributa o produto lá no final, E também tem a questão da faturamento. complexidade que é, Uhum. né? Então, assim, você vê, às vezes, entrevistas de presidentes, CEOs de multinacionais que reclamam do Brasil que para você calcular e fazer todo o processo, de tributo, É. você exige Às vezes você tem que ter uma área uma específica para isso. quantidade altíssima de Exato. pessoas e de horas trabalhando, né? Esse é o famoso custo do Brasil, né? Exatamente. É, Só que aí você vê é custo funcionário, é o frete que é alto, é imposto que é alto e assim vai. é, então, e aí hoje eu vejo que o modelo PJ, né, que estava até para ser julgado, né, é um modelo que está sendo cada vez mais utilizado, Uhum. mas ele é muito frágil ainda, acho que ainda é muito frágil em Aquela relação segurança jurídica. para a jurídica de ambas as partes, né. Uhum. E mas eu vejo que, isso nasce também porque a gente tem uma necessidade, muitas das vezes, de contratar uma mão de obra quando ela é qualificada e o Hum. e o colaborador ele é bom, a empresa ela precisa daquela pessoa. E aí, depois do advento de você trabalhar remoto, claro que não são todas as posições que trabalham remoto, Uhum. hoje já tem o híbrido, mas um exemplo na área de desenvolvimento que você contrata uma pessoa aqui 100% remota, eh
ficou mais difícil ainda contratar, porque uma empresa de fora pagando em dólar, pagando em euro, Exato. mesmo que ela pague menos, mas quando Uhum. você Sim. converte fica muito maior, É. né, o que a pessoa recebe. Então o desafio hoje para se contratar é cada vez maior para quem precisa contratar, até porque se você contratar errado, o seu custo É. também é E alto. eu vou te dizer uma coisa, viu, Antônio? Tudo isso impacta numa questão que é problemática no Brasil. Logo, logo vai ter que passar por uma nova reforma. Previdência Social. Cada vez é menos gente sustentando mais gente. Como é que fica? É. Pejotização, qual é o impacto que gera para o INSS também? Não se assusta que daqui a pouco, um espaço curto de tempo, se falar em nova reforma da Previdência Social. É Tudo que isso acaba impactando. e que vai ser Né? basicamente necessário, né, Uhum. não vai ter muito para onde fugir, né. Exatamente. Até porque o rombo todo ano da previdência É, social, ele é bancado por nós, né. exatamente. Mas, eu vejo que algo precisa ser feito, porque, as melhores mão de obras, ela é reconhecida, então ela fica mais caro. Sem Para dúvida. você pagar mais caro, você tem um custo para a empresa muito alto, Uhum. e a competição com empresas de fora, e aí E nem você sempre é uma competição leal, né? e aí você entra num ponto que é a questão da inteligência artificial, né. Existe sempre aquela discussão se vai tirar emprego ou não, mas eu vejo que a gente precisa que as pessoas entendam, né, que elas precisam ter a consciência de que elas precisam entregar cada vez mais. Se E aperfeiçoar, não é evoluir. porque o patrão é ruim, não, é porque ela precisa crescer. Se ela entrega Uhum. mais, ela cresce, né. Eu sempre falo para as pessoas que, assim, se você for um bom colaborador, novas propostas vão surgir, novas oportunidades, né. Muitas das vezes, oportunidades até mesmo onde você está, porque Pagar bem para quem te dá um bom retorno não é é, gasto, é investimento. O exatamente. problema é você pagar e a pessoa não te dar retorno. Mas isso vai muito da formação que aquela pessoa teve, né, Claro. de todo esse processo. Como Uhum. você bem fala, né, se você aumenta o número de questões, todo mundo reclama. Se a prova está muito difícil, todo mundo reclama, né. Só que lá na empresa você vai poder escolher com quem você vai trabalhar. Ah, mas eu vou para um cargo público. Vou fazer concurso. Sim, você vai poder escolher com quem você vai trabalhar? Vai trabalhar? Nem sempre. Vai escolher o que você, qual as atribuições que você vai ter? Nem sempre vai conseguir. Então, às vezes, é preciso se adequar. Você vê, você estudou, pegando o concurso público, você estudou 2 anos para o concurso. Aí a prova é determinado dia. Você chegou atrasado 10 segundos, o portão está fechado. Não interessa se o teu carro de aplicativo furou pneu, chegou atrasado, se faltou energia elétrica, você não tomou banho no horário. Não interessa nada disso. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Você tem que se portar como profissional, não é quando você cola o grau. A partir do primeiro momento que você entrou, tá? Eu vou pegar a faculdade, porque eu dei aula lá bem antes disso, lá no ensino médio. Então, você tem que começar ali. Já veste a roupa, aquele curso que você quer se formar, primeiro dia. Aliás, quando você fez a tua matrícula, e aí você vai se habituar, vai levar isso para o teu dia a dia, e vai, entre aspas, incorporar no teu modelo mental que você está estudando para ser um profissional. Respeitado, renomado. Não uma pessoa com diploma na mão. Exatamente. Agora, Alexandre, para quem está terminando o ensino médio ou está, assim, segundo ano do ensino médio, Hum, eh, e a gente vê cada vez mais pessoas que não sabem o que vão fazer, né. E, assim, a gente tem um número, elevado de pessoas que fazem direito, porque é uma das faculdades preferidas quando a pessoa não sabe o que fazer. hum, Os pais, parentes, amigos falam assim: hum. "Não, faz direito que tem muita possibilidade depois Sim. para você trabalhar", né. Eh, eu tenho visto que várias, pessoas, elas estão, buscando, quando o filho se forma no ensino médio, né, se ela sabe ou não o que ela quer fazer, né, muita gente já sabe que quer, outras não sabem, mas eu vejo um número maior de pessoas colocando, antes de colocar na faculdade, pessoas, querendo que o filho tire um ano sabático, não sabático para ficar Hum. viajando sem fazer nada,
mas para ir para um outro país, aprender outro idioma, fazer um intercâmbio, conhecer uma outra cultura, e para que ela possa ter um tempo para ela Hum, aprender alguma coisa, né, em cursos, né, que não sejam faculdade, que sejam cursos hum. rápidos, né, e com uma nova experiência. O que que você acha isso? Você, concorda com isso? Você acha que faz diferença? Como é que é? Conhecer outra cultura, se aperfeiçoar, fazer novos cursos, sem dúvida alguma agrega. Porque o mercado é globalizado. Temos aqui várias intervenções minhas e suas, pessoas que trabalham de forma remota em outros países. Então isso é fantástico. Tem que ter um cuidado para que esse período sabático não vire um período de farra e É, outras coisas que não vão agregar, pelo contrário, vão desagregar e vão a afastar. pessoa. Exatamente. Porque daqui a pouco você está numa boa, peça daqui e dali, poxa, agora eu vou ter que voltar a estudar. E mais um aspecto, né, Antônio? Hoje muitas faculdades oferecem de forma gratuita teste vocacional. A gente sabe que muitas vezes a pessoa vai numa carreira, não é por sua vontade própria, sim por conta da família. Cuidar para não se frustrar. Dá para não se frustrar. Porque se você puder estudar aquilo que você tem vocação, que você gosta, se sente bem, vai ser muito mais prazeroso e a perspectiva de êxito vai ser muito maior. Agora, quer fazer curso para cumprir tabela, para agregar, para como é que eu vou te Só para dizer? falar que fez? Para falar que fez ou para ajudar, fazer feliz algum parente seu, cuidado para não se frustrar. Exatamente. Né? O intercâmbio é positivo, desde que seja feito, utilizar esse tempo efetivamente como intercâmbio. E não com uma pausa para dizer, poxa, já estudei demais, eu vou parar agora e daqui a um ano eu volto. Cuidado. Eu não sei se você vê, de vez em quando, eu vejo, vez ou outra no Instagram, alguns vídeos de pessoas reclamando da geração Z, da dificuldade que é, para contratar ou quando são Hum, contratados, eles têm outra forma de pensar, hum, enfim, uma maneira diferente hum. das outras gerações, né. Que tu acha dessa geração Z? Assim, você acha que tá mais difícil? Existe uma saída? Assim, o que que tu acha? É um desafio, né? É mais difícil? É sim. E hoje tem muita gente que entra numa empresa uma segunda-feira como office boy, na sexta de tarde, já sabe mais que o presidente, tem que ganhar mais que o presidente da empresa. Às vezes falta essa paciência para entender que uma formação, que um desenvolvimento profissional, ele é contínuo. Não é tão simples assim. Às vezes falta um pouquinho de humildade. Por isso que eu digo para você, tem que começar lá atrás. Tem gente, a própria pandemia, todo mundo é especialista em tecnologia, todo mundo sabia tudo. Será? Eu me deparei com pessoas que tinham dificuldade para anexar uma planilha, uma plataforma de estudo. Então a gente precisaria rever muita coisa, precisaria ter um pouco mais de humildade, de paciência, ouvir aquelas pessoas mais velhas. Um tempo atrás a gente valorizava muito os idosos, hoje não. Algumas pessoas idosas são de descarte. E falta isso, o resultado está aí. A gente, como você falou, um tempo atrás, a pessoa entrava numa empresa e se não fizesse nenhuma besteira se aposentava. Hoje, às vezes tem dificuldade para ficar meia dúzia de meses. Parece que passou do contrato, não, agora eu quero sair porque eu vou ganhar seguro-desemprego, eu vou, etc, etc. Então, falta isso. Realmente é desafiador, porque há um choque de gerações. Isso emana para um desafio que vai In envolver treinamento, vai envolver apoio psicológico, vai envolver paciência também. Inclusive foi feita uma pesquisa sobre os gastos da geração Z, né. Em primeiro lugar, sabe qual foi? Hum, iFood e similares, hum, né. Por quê? Porque eles querem comprar o negócio pronto, eles não querem se dar o trabalho de sim, fazer. Em segundo lugar, hum, aplicativo de mobilidade urbana, Uber hum, e sim. afins semelhantes, né. Então, assim, essa geração Z, eles não querem andar de ônibus, Eu ia, né. Antônio, na época do meu ensino fundamental, de bicicleta para a escola, UOP. É. O meu bacharelado, fiz numa cidade chamada São Leopoldo, morava em Sapucaia do Sul, trabalhava um período em Porto Alegre e depois em Canoas. Então, a, a, da minha casa
o trabalho, um dado período era mais ou menos uns 30 quilômetros, depois baixou para 15, e quando descia do ônibus eu tinha que caminhar mais ou menos 800 metros a 1 quilômetro. E aí quando eu conseguia sair cedo do trabalho, horário, pegar um ônibus, passava em casa, comia um sanduíche, tomava um Nescau, ia para a faculdade, que ficava no lado oposto, quer dizer, como se o trabalho fosse para o lado esquerdo, a faculdade para a direita, ficava em torno de 3, 4 quilômetros de casa. De casa 15 para 7, chegava por volta de 11 horas, 15 para as 11, quer dizer, 22h45, 23 horas, de ônibus para um lado para o outro. Eu consegui comprar carro no último período da faculdade. Concluí em dezembro, eu comprei um carro em setembro, um Fiat Uno, na época, lá em setembro de 99. Estou vivo até hoje. Exatamente. Eu andei muito de ônibus na minha vida assim, eu morava no Rio, então, Uhum. assim, às vezes você estava no Rio, tinha que ir para Niterói, ou Sim. o Rio é uma cidade grande também, então andei Hum. muito de ônibus na minha vida. Eu também só fui comprar meu primeiro carro, eu tinha 24 anos, né? E assim, eu vejo essa geração, da geração Z, eles não gostam de Não. andar de ônibus, eles têm que andar de carro de aplicativo. Preferência pago pelos pais, né, em alguns casos. Mas assim, é para você ver o quanto que, tá mudando aquilo que, assim, Sim, mesmo quem paga, né, por isso, o a questão do juízo de valor que eles fazem, sim. né, são completamente diferentes das outras gerações. Uhum. E aí eu vejo que para o empregador também é um desafio ele conseguir, contratar essa nova geração, e a gente não sabe que a geração alfa, que é a geração depois, que é de 2010 para cá, como é que vai ser, se vai ser ainda pior ou não. Hum. Mas, isso vai influenciar também naquilo que eles vão fazer, um exemplo de faculdade, porque É, ensino médio é uma coisa que todo mundo tem que ter. Se você não é. tiver, é muito complicado. Mas na faculdade eu não sei como é que vai ser a visão deles, Uhum. né, para fazer faculdade. E aí o desafio para o empregador também vai cada vez ficar maior, Sem dúvida. né. E agora com o advento da inteligência artificial, tem uma escola, e essa é uma escola de ensino fundamental no Texas, nos Estados Unidos, e me fugiu o nome agora, mas eu uso em algumas aulas que eu dou, que é um exemplo, né, para o mundo inteiro. Então, assim, os alunos lá, eles não têm professores. Eles têm tutores que ajudam eles Hum. nas tarefas, mas a função de professor, ou similar a isso, é feita por inteligência artificial. Então, eles estudam Hum. 2 horas diárias com essa inteligência artificial de forma individualizada e de acordo com cada aluno. Hum. Então, assim, se você tem mais dificuldade em matemática, essa inteligência Tudo mais artificial, individualizado. ela vai ser individualizada e ela sabe, não, o Alexandre tem mais dificuldade com equação, então talvez a gente tenha que focar com equação. Sim. Com outras coisas, ele Hum. tem mais facilidade, então ele Sim. consegue ser uma coisa personalizada, Hum. coisa que a educação não consegue, Sim. né, tradicional. É geral. E aí você começa a ver que novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, ela está entrando com muita força nessa área educacional. Uhum. Por um lado, vai ser muito bom, porque a gente tem déficit de professor, como você bem mesmo Sim. falou. Assim, é cada vez mais incomum você ver pessoas que, quando você pergunta o que que ela quer ser, né, o que que ela quer estudar para ser, o que que ela quer Hum. se formar, fala que quer ser professor. Eu acho que são poucas pessoas que eu pergunto: "O que que você quer ser?", "Ah, eu quero ser professor". É, cada vez mais raro. Está cada vez mais raro, Cada né. vez mais raro. Então a inteligência artificial, ela vai ter uma importância positivamente nesse sentido. Eh, no sentido de substituir pessoas, pode ser que tenha também algum impacto, É. mas, semana passada a gente conversou aqui com o Vinícius Davi, que é um brasileiro, mora há muitos anos no Vale do Silício, já foi uma pessoa de alto cargo na HP, em várias outras empresas de renome. Escreveu um livro agora sobre inteligência artificial aplicada a Uhum. negócio. E eu fiz essa pergunta para ele, né, sobre os impactos da inteligência artificial e esse medo que muitas pessoas têm dela substituir pessoas, né? Uhum. E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é
A inteligência artificial, ela pode não substituir pessoas, mas ela pode ajudar muito no trabalho de pessoas. Então, se você gastava muito tempo, dando um exemplo como ele falou, fazendo apresentação no PowerPoint ou qualquer outro Uhum. aplicativo para isso, hoje ele não gasta mais esse tempo porque a inteligência artificial já ajudou ele. Sem dúvida. Então, assim, não é que ela vai cortar o emprego, mas ela vai te dar mais tempo livre. Pode ter uma readequação, né? É, Daqui a pouco pode surgir novas necessidades para a utilização de pessoas e, obviamente, você tem o exemplo do shopping aqui. A tecnologia acaba mudando sim. o modelo de trabalho. Queremos ou não, essa é a realidade. Então, você tem que estar preparado, sempre de olhos abertos, porque o mundo está mudando. Quer dizer, onde é que você imaginava aí há 20 anos atrás que uma pessoa ia morar no país e de forma remota ia estar prestando serviço para uma empresa de outro país e de outro continente? É. Agora tem duas coisas aí, Alexandre, que eu queria saber a sua opinião. Primeiro, eh, eu vejo, tá, que hoje o trabalho remoto, e muita gente trabalha remoto, me preocupa daqui a alguns anos, porque você vai ter a tradução simultânea em tempo real. Hoje já tem Hum, ferramentas que fazem isso, a Google mesmo lançou uma ferramenta, apresentou há 3 semanas atrás, que faz a tradução simultânea. A pessoa fala em espanhol, em inglês, hum, você pode falar no seu idioma, hum, né, natural, e ela vai fazer a tradução em tempo real. Vai ter um segundo de hum. delay, mas é uma coisa que se mostrou Muito eficaz. muito eficaz. E quando isso chegar para o mandarim? Porque é o seguinte, a China, e olha que eu já tive a oportunidade de ser 2 vezes na China, é um país extremamente dedicado. As pessoas, né, em grande parte, dedicadas a estudar e a se preparar, principalmente na idade de escola, até mesmo Eu de não faculdade. conheço a China, mas que eu ouço falar sempre, né, que a gente lê de muito forte a disciplina Isso, exatamente. Coisa que é difícil você ver em outros no mundo países. ocidental. É. E quando chegar a tradução simultânea para o mandarim e que o idioma não for mais aquela barreira, o que que você acha que vai acontecer? Isso é uma incógnita, porque a China vem ocupando cada vez mais espaço no cenário mundial. A gente sabe que logo, logo estará ultrapassando os Estados Unidos como maior player mundial, Uhum. hoje ainda é os Estados Unidos. Os chineses estão ocupando espaço. A verdade é essa. Daí para frente, muda o dono do campo, é uma outra realidade, um outro cenário. Dizer agora o que vai acontecer, eu confesso para você que eu não consigo avaliar. Agora, sem dúvida, vai ter impacto mundial muito grande. Os Estados Unidos hoje não tá em situação muito boa. A gente está vendo aí o presidente muda a tarifa, impõe tarifa, já se fala em problemas com relação à dívida, e o chinês está trazendo aqui para o Brasil, falando de forma como se fosse um mineirinho, devagar, ocupando espaço. Se você lembrar, uma década e meia atrás, se falava da qualidade do produto chinês. Hoje não se fala mais. Por quê? Porque ele evoluiu. E Enquanto muito. muita gente estava criticando, estavam trabalhando, melhorando o processo deles, entendendo o que o mundo quer. Certamente muda todo, aliás, vai mudar todo o cenário global com o advento. Porque quando acontecer isso, logo, logo vai acontecer. E a gente sabe que cada vez mais a tecnologia é avançada. A, 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 a inteligência artificial, olha o que ela faz, olha a agilidade que ela faz. É. Você pegar uma simples apresentação, pega quanto tempo um ser humano demora para terminar, para concluir, e quantos segundos a inteligência artificial? Não vai chegar. E a qualidade também que Não ela vai. entrega, né? Vai impactar em tudo. A China cada vez mais, não só nesse sentido. Aqui já se fala em fazer uma ferrovia. Na África, o pessoal já está, os chineses também estão atuando. É outro mundo, outra É. realidade. A minha única preocupação é quando eles estiverem disponíveis para o mercado de trabalho global, né? Porque Sim. hoje, devido ao idioma, eles Hum, ainda tem são uma barreira. é uma barreira, né? E que Claro que lá, tem e que muito lá, chinês estudando é, inglês, mas e que lá ainda não tem todo esse custo que nós temos aqui, né? Certamente a contratação de um trabalhador lá é muito inferior aqui, o valor final, do que no Brasil. Isso vai impactar. é. Né? Isso vai impactar.
E isso vai dificultar ainda mais Porque a achar mão gente de obra, né? porque a gente concorre, quer dizer, uma fábrica de camisas aqui concorre com o chinês, com a China. Aí não adianta dizer: "Ah, mas lá tem mão de obra assim, tem mão de obra" não, os 2 concorrem. Cada vez vai ser as fronteiras serão mais imaginárias possíveis. É. Pô, me diz agora para a gente ah, encerrar esse nosso bate-papo, o que você acha, né, que as pessoas que estão, principalmente no ensino médio, ou que estão pensando em entrar numa universidade ou que já estão, que você acha, que conselho que você daria para eles? Larga um pouquinho rede social, foca no mundo, observa o que está acontecendo na sua volta. Vê o que você é bom, porque ninguém é bom em tudo, Sim, e procura focar naquilo que você é bom. A gente precisa de gente em todas as áreas do conhecimento, não é uma só. Começa a olhar, começa a atuar com seriedade, começa a entender sobre inteligência artificial, tem curso gratuito para você fazer. Não adianta buscar culpado, porque essa história que nós estamos vendo aí não vai se perpetuar, não. Cada vez menos gente sustentando mais gente, esse modelo é uma equação que não fecha. A matemática é simples. Duas pessoas, uma pessoa sustentando duas é uma coisa, uma pessoa sustentando três ou quatro é outra diferente. Então você precisa responder por si próprio. O modelo que está aí agora, o modelo essencialista, ele não consegue durar por muito tempo, não. Eu entendo que, e sou favorável que haja ações sociais, políticas públicas na área social, sem dúvida alguma. Mas tudo tem que ter um limite. Tem que ter políticas que sirvam como passagem, não como perpetuação. Então, comece a olhar, ver o que, que o mundo tá mostrando, ver o que, que você tem de bom e busca se especializar nisso aí. E sempre encara a educação como investimento, não um gasto. Às vezes você paga, eu sei que a vida não é fácil para todo mundo, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Às vezes você escolher uma faculdade porque ela é R$ 100 mais barata que uma outra, que a outra é boa, você não está economizando, você está dando um tiro no seu pé. exatamente. E educação é, para mim, o melhor investimento que você pode fazer, né? É investimento. Eu, Eu ouvi uma vez, me perdoe te interromper, Zé Guanais tem uma frase que eu gosto muito de utilizar. Eu não sei se é dele, eu vi ele falando. A vida tem dois tipos de pessoas: aqueles que choram, aqueles que vendem lenço. Benevolência. Aprendam a vender lenço. Tem muita gente chorando. Na verdade, ele tem um livro, eu tenho esse livro dele, né? Enquanto eles choram, eu vendo lenço. Hum, E é um livro fantástico, assim como ele, é um sim, profissional fora do muito comum. fora da curva. E, e, e é um negócio interessante que eu lembrei agora sobre uma pessoa que eu não me lembro o nome dela, mas ela falando que o modelo de Israel, né? Assim, das pessoas, né, que são de Israel, eles pensam, muitos deles, da seguinte forma: pode faltar dinheiro para tudo, até para comida, menos para educação. E aí você pega e vê Israel, até da última vez que Foi o israelense que inventou a penicilina, por exemplo. GPS, E olha a tecnologia que eles têm. É um país é, pequeno. exatamente. É o único país que não é árabe dentro daquela região. E eu estava lendo um livro sobre Israel, sobre modelo de startup em Israel, porque Israel é considerada a startup nation, né? Que, por exemplo, pelo número de habitantes que Hum, tem e número de hum, startups, tem mais do que mundo qualquer todo. país do mundo todo. E, e nesse livro eu lembro que estava lá dizendo, né? Israel tem 12 pessoas que têm prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum, Né. né? E se você considerar pessoas de origem, né, e descendentes, esse número vai para mais de 250. Não sei se é 252, alguma coisa assim. E aí você começa a ver, né, que essa filosofia de falta de dinheiro para tudo, menos para educação, Dá resultado. dá muito resultado, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem nenhum prêmio Nobel, nem que seja de paz, né? Porque É. aí não envolve. E deixando claro, nós não estamos discutindo aqui questão de guerra, Sim, claro. quem é a favor, quem é contra. Estamos discutindo aqui Educação. educação e Israel como um dos
países mais desenvolvidos do mundo nesse sentido, né. Os resultados você acabou de falar, quer dizer, diretamente 12 prêmios Nobel e mais de 250 se considerar Os descendentes. descendentes, né, então Porto, eu queria te agradecer pela sua aula aqui, né, toda a sua experiência. Você está há quanto tempo no ramo de educação? Somando tudo? eu tive um período fora, dá em torno de uns 10 anos, 10 anos. uma década, É uma né. década. É, Mas foi uma década muito intensa, né? com certeza. Muitas É, mudanças, muita coisa diferente de uma hora para outra, né, experiências diferentes também, é. modelos diferentes, e acaba agregando sempre a gente. E tá sempre em constante aprendizado, né. E na verdade, agradeço pelas palavras, mas foi uma aula, foi um bate-papo, você sempre muito proveitosa a conversa com você, seja sobre educação ou qualquer assunto, né. É. A gente vê aqui, vê o teu estúdio, é gostoso estar aqui, a gente fala com qualidade, necessidade, a gente observa todos os equipamentos, desde o microfone, uma das melhores marcas que tem, quer dizer, isso é importante, é mais do que falar, é fazer, você tá fazendo muito bem, é muito respeitado aqui É. também, tem um conhecimento muito importante, principalmente na área de tecnologia, e é um dos importantes empreendedores que nós temos aqui na cidade. Assim, eu sempre falo, né, não é porque a gente está em Porto Velho que a gente não pode ser o melhor, que a Sem gente, dúvida, né? Então eu sempre busco ter o que de há de melhor, claro, dentro das nossas limitações, sim. né? Mas eu vejo que Porto Velho cada vez mais se destaca, tem se destacado com Tem muita pessoas, coisa com boa, muita coisa empresários, boa, né? muita coisa boa. E com histórias boas, né? Porque É, antigamente a gente falava, né? Eu não sou daqui, mas eu tô aqui há 16 anos e vejo o quanto que Porto Velho avançou, o quanto que melhorou, sem dúvida. e eu vejo que existe um horizonte bom, né, para Porto Velho, para Rondônia, em relação É, ao país. E aqui tem muita gente boa, tem muita gente com vontade de fazer, sem dúvida. e a gente tem que pensar assim: não é porque eu estou em Porto Velho, não estou num grande Hum, centro, que a gente não pode ser diferenciado, né? até porque quem não gostar daqui, vai para a BR, à direita você vai para o Acre, É, à esquerda Cuiabá, ou então se você quiser um pouquinho mais de praticidade, você pega um avião e sai daqui. exatamente. É fácil, né. Eu vejo que eu acredito muito no futuro dessa cidade. Eu acho que tem muita coisa ainda para Sim, fazer, mas eu sem vejo dúvida. que acho que está no caminho certo. Eu queria te agradecer, né, de coração, a sua vinda aqui, o seu tempo. E daqui a pouco a gente volta a bater um outro papo de novo. Eu que agradeço aí, parabéns aí pela condução do programa, sucesso a você, precisando de alguma coisa, sabe como nos encontrar, sempre um prazer conversar com você. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus.